Efésios capítulo 5. Vocês que estão aqui pela primeira vez, nas quartas-feiras a gente vem estudando o livro de Efésios. E pastor Adriano, na quarta-feira passada, tratou dos primeiros 2 versículos de capítulo 5. Hoje nós vamos continuar, então. Efésios capítulo 5. Hey kid, I forgot my computer. Go get my computer, I forgot it. Efésios capítulo 5. E eu vou ler os 2 versículos que foram tratados na quarta passada e vou ler até o versículo 6. Para vocês que são novos aqui na igreja, é compreender que a igreja bíblica, ela crê que este livro é a palavra de Deus, e não somente crê que ela é a palavra de Deus, mas por ser a palavra de Deus, importa que a gente simplesmente procure explicar o que Deus quis dizer. E é isso que nós estamos aqui para fazer, então, hoje à noite. Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 6. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, nem impuro, nem avarento, nem idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Senhor, estamos então aqui diante da Tua palavra. Nós queremos compreender então aquilo que o Senhor tem dito na Tua palavra. Nós queremos com isto Te conhecer melhor, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. E nós Te rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em termos de Efésios, então, nós temos vindo estudando que, quanto à salvação, a salvação é algo que começou antes de Deus fazer o mundo. Ele, antes até de criar o mundo, planejou salvar algumas pessoas, as quais no capítulo 2 ele descreve como sendo pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Todo mundo, a Bíblia diz, já nasce morto. E um morto não sabe se está morto, né? É por meio da palavra que a gente então passa a compreender que a gente precisa dessa vida que só em Cristo podemos ter. E então, na última metade do livro, nos capítulos 4, 5, 6, Paulo está expondo como é a nova vida em Cristo. As coisas velhas passaram e outras tomaram o lugar das coisas velhas. E nós já vimos que começa com toda a humildade. Jesus Cristo, nunca houve ninguém maior do que Ele,
E ele foi humilde. Ele foi humilde de espírito. Mas no capítulo 5, então, para não gastar muito tempo recordando o que já estudamos, no capítulo 5, o que o pastor Adriano elaborou na semana passada é que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No contexto, sede, pois, imitadores de Deus, no contexto, o que ele acabou de dizer que Deus fez, no final do capítulo 4, em versículo 32, Deus em Cristo nos perdoou. Então, imitar a Deus é imitá-lo quanto à questão de perdão. Filhos, por natureza, são como seus pais, espiritualmente falando. Os filhos, espiritualmente falando, do diabo, vivem a roubar, a matar, destruir, a mentir, porque ele é o pai dessas coisas. Ao passo que, como diz aqui, se nós fomos feitos por ele para sermos filhos de Deus, nós estamos dispostos a perdoar. E por quê? Porque nós fomos também perdoados. Em qual família você está, então? Por outro lado, nós vemos, continuando no versículo 2, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu me lembro, em 74, viajando lá do Ceará até os Estados Unidos, quase todo por terra. Uma das coisas que me impressionou, pensando nas duas famílias, foi que, como Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque o caminho que conduz à vida são poucos os que entram por ela. Então, na nossa viagem, eu digo nossa, porque foi com um primo meu, nenhum de nós éramos casados ainda, então muita aventura, mas também querendo conhecer um pouco da obra do Senhor, os países aí, Colômbia e América Central. Mas o que me impressionou muito foi o acolhimento que nós tínhamos como família de Deus entre os irmãos em Cristo. Não tendo nada em comum fora Cristo. Eu me lembro lá na Colômbia, nós tínhamos dormido em cima da nossa bagagem no aeroporto a noite antes. E aí, domingo de manhã, nós fomos para uma igreja lá e alguém disse: onde vocês estão hospedados? Eu tive que dizer, a gente dormiu no aeroporto em cima da bagagem, a gente não conhecia ninguém lá. E para encurtar a história, esse casal nos convidou para a casa deles e ele era um alto funcionário da Embaixada Americana lá em Panamá. Não conhecíamos ninguém em comum, fora Jesus. E eles saíram para a praia domingo à tarde e deixaram nós na casa deles. Nós ficamos porque a gente estava morto de cansado e tinha que lavar a roupa, então. Mas eu conto isso só para dizer que não era assim entre os filhos do diabo. Famílias são, mas não vivem com esse tipo de amor. Paulo diz: se você é filho de Deus, ande em amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou
E esse amor dele foi algo para tirar vantagem da gente? Não, ele viu nós na perdição e nos tirou de lá, né, do lamaçal do pecado. Agora é importante compreender uma coisa aqui, e é o seguinte: todo ser humano é um escravo. Eu sei que nos nossos dias não é popular dizer isso, não, mas abra suas Bíblias aí, só para eu te mostrar. Isso em Romanos capítulo 6. Não é eu que digo isto, Deus diz que todos nós somos escravos. Eliana, ajuda aí. Romanos capítulo 6. E começando com o versículo 15. Romanos 6 e 15. Eu quero ler até o versículo 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Como tem dito, somos salvos pela graça. A resposta quanto a viver no pecado, ele diz, de modo nenhum, ou absolutamente nunca. Aí ele diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, diz aí, mas literalmente, na língua original grega, é escravo. Como vos ofereceis como escravos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele diz, ou escravo do pecado, ou então escravo da justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, o quê? Escravos do pecado. E estou querendo chamar a atenção de vocês que essas palavras traduzidas servos na sua Bíblia e no versículo 16 é a mesma que é traduzido escravo aqui. Então, está dizendo aqui a palavra do Senhor que todos nós somos escravos. Talvez nem sem saber, talvez sem nem saber que é. Mas graças a Deus, porque outrora escravos de quê? Do pecado, contudo vieste a obedecer de coração, né? Não só obedecer, mas de coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Escravos à justiça. Você não tem opção, não. Segundo o que Deus diz. Ou ser escravo de um ou de outro. Ou do pecado para a morte. Ou de Cristo para a justiça. Tendo dito, então, que os filhos de Deus andam em amor, ele passa, a partir do versículo 3, a descrever algumas coisas que não são amor. Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Quando Paulo começa aqui com a palavra mas é uma conjunção que introduz um contraste. Né? No nosso entendimento das Escrituras, nós precisamos prestar atenção à gramática. Então, ele tem dito, ande em amor. Ele diz, mas tem outros que não andam em amor e essa é a maneira que eles vivem. Eu sei que a palavra impudicícia não é uma palavra de uso comum, mas significa sexo fora do casamento. O que Paulo está dizendo então, e Deus inspirou essas palavras veio de Deus, ele diz sexo fora do casamento é uma falta de amor. Agora, eu quero explicar uma coisa aqui
quanto à questão de ciúme. Porque em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, lá diz que o amor não arde em ciúmes, ok? Lá Paulo diz, o amor não arde em ciúmes. Mas com isso ele não está dizendo que todo ciúme seja pecaminoso. Tem um ciúme correto que eu devo ter para com a minha querida esposa. E vai assim. Eu fiz uma aliança diante de Deus e diante de homens que ela seria a minha esposa até quando? Até que a morte separe. É assim que Deus planejou que o casamento fosse. Então, um ciúme sadio dentro do casamento diz, na aliança do casamento, nós nos unimos numa união exclusiva diante de Deus. Eu não tenho o mesmo relacionamento com qualquer outra mulher como eu tenho com a minha. Não significa que eu não possa amar outras mulheres, mas amor, como definido pela Bíblia, não envolve o mesmo relacionamento que eu tenho com minha esposa. E então, esse ciúme sadio diz, eu irei trabalhar para lhe proteger de outros que te desejam, ao mesmo tempo que guardo o meu coração contra a invasão de outras pessoas. Mulheres que não têm um bom relacionamento com o marido, muitas vezes se tornam mulheres muito perigosas. Eu estava conversando com o pastor Adriano nesses dias, a gente aproveitou um bocado de tempo para conversar sobre o ministério. Ele me falou uma coisa bem interessante. Ele disse que a Keila, a esposa dele, disse a ele, Adriano, eu vou ter que lhe proteger de algumas mulheres. Isto é o ciúme correto. Aquele ciúme que minha esposa conversa com outro homem e já estou brigando com ela porque conversou com outro homem. Mas quando envolve muita aproximação, muito mais tempo com o outro do que com o cônjuge, ou conversando intimidades, aí é hora de proteger um ao outro. É assim que se expressa o amor. A impudicícia, o sexo fora do casamento é coisa dos filhos do diabo. Nós vamos ver mais sobre isso já já. Impurezas é uma descrição de que o relacionamento sexual fora do casamento é simplesmente dizer que é impuro, é sujo, moralmente, fisicamente. A cobiça realmente é aquilo que o 10º mandamento trata. Não cobiçarás é o 10º dos 10 mandamentos. E a cobiça envolve aquele desejo pelo que outra pessoa tem, que não me pertence. Muitas vezes inclui inclui a insatisfação em ver o outro ter e eu não tenho. E Deus chama isso de pecado. Ele diz aqui, então, estas coisas nem sequer se nomeiem entre vós. Aí eu pergunto, isso significa
que o Filho de Deus não pode nem conversar sobre a questão de imoralidade. Raabe, diversas vezes, lá no livro de Juízes, por exemplo, mas até no Novo Testamento, é chamado de uma prostituta. Tem o caso de Davi também, e a Bíblia descreve o que aconteceu quanto a ele, né? Então, a questão aqui não é uma questão de a gente não falar sobre imoralidades sexuais, mas é questão de que nunca deveria acontecer entre os filhos de Deus. Nem se nomeie no sentido de nem pensar em isto acontecer. E aí ele continua no versículo 4 com mais algumas coisas. Ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Aqui Paulo está dizendo que na nova vida em Cristo afeta não somente o nosso comportamento quanto ao corpo, dominá-la, né? Não deixar que ela nos domine, mas afeta a nossa conversa também. Na NVT, nova versão transformadora, diz esse versículo o seguinte: as histórias obscenas, né? Isso é a conversação torpe. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Ele está dizendo que tem alguns tipos de conversa que ofendem a Deus. Por outro lado, gratidão lhe agrada. O que está saindo da sua boca é gratidão a Deus, gratidão ao cônjuge, gratidão aos filhos, aos pais, aos colegas de trabalho e assim por diante. É isso que agrada ao Senhor. Passando para o versículo 5. Sabei isto, pois. E quando Paulo diz sabei isto, pois, ele está dizendo: olha, isso aqui é importante. Você precisa compreender isto. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto. O que ele quer que a gente saiba? Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Então, tirando aí a descrição, eu quero que você veja isto. Ele diz nenhum, né? Ele não diz a maioria não, mas ele diz nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. São palavras muito sérias, estas palavras. Se você se chama de um crente em Jesus Cristo e estiver brincando com qualquer destes pecados, importa prestar atenção. Sua vida, neste caso, é uma indicação que você está somente se enganando. Na NVT, novamente, esse versículo diz assim: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus.
Simplesmente o que o Senhor está nos dizendo aqui não é salvo. Pode pensar, pode ter muita certeza que é salvo, mas Deus diz, quem vive na prática dessas coisas não vai para o céu. E, aliás, deixa eu só mencionar rapidinho, sem tomar tempo para ir para outras passagens, mas tem muitos outros pecados que Deus diz, quem vive na prática disto não vai para o céu. Agora, importa que a gente compreenda uma coisa aqui. Com isso, não estamos dizendo que a salvação seja por meio das nossas obras. Pastor Jorge Hércules, um dos homens que eu discipulei, é pastor em Fortaleza agora, ele deixou de beber por muitos anos antes de se passar a seguir a Cristo. Ele um dia embriagado fez alguma coisa e depois não sabia nem o que tinha feito e alguém veio conversar com ele sobre o que ele fez. E ele decidiu lá, não vou beber mais. Mas não tinha nada a ver com arrependimento do seu pecado contra Deus, que diz, não vos embriagueis. Foi simplesmente para si mesmo. Não queria passar aquela vergonha, ele passou por causa do que fez. Em Efésios 2, bem pertinho aí, umas 2 páginas atrás, Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer, Deus, você me aceitar porque eu deixei de me embriagar. Ou deixei de mentir, ou seja o que for. Mas aí, o próximo versículo descreve a vida transformada daquele que é salvo. Pois somos, versículo 10, Efésios 2 e 10, pois somos feitura dele. Esse ele é quem? De Deus. Né? Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, esta nova criação, né? Criados em Cristo Jesus, visando o quê? Continuar vivendo no pecado? Não. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós estamos falando aqui de ser salvo pelas obras. Mas estamos vendo que as Escrituras estão dizendo que se Cristo salvou, a vida vai ser transformada. Vai continuar vivendo naquilo pela qual Cristo teve que morrer para nos salvar. Vamos ao versículo 6 e voltando a Efésios 5, versículo 6, e vamos terminar por aqui. Paulo então diz, ninguém vos engane com palavras vãs. O que seriam estas palavras vãs? É justamente aquilo que ele acabou de falar. Pessoas dizerem, você vive no sexo fora do casamento, você vive mentindo, você vive na ganância pelos bens de outro. Mas Deus vai te aceitar, Deus não lança fora um filho dele. Luiz Paulo diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe que ninguém te diga que tudo está bem e você vivendo dos seus pecados
e ainda é salvo caminhando para o céu. Nota bem o que ele continua dizendo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, quais coisas? Aqueles pecados, justamente. Aqueles pecados que ele acabou de falar. E se lembra, eu já mencionei que não só são esta listazinha pequena que Deus diz que não vai para o céu. Por causa destas coisas, vem o quê? A ira de Deus. Não sei quanto a você, mas eu já ouvi diversas pessoas dizerem: Deus não se ira. E na hora que uma pessoa diz isto, eu tenho que dizer: então, o seu Deus não é o Deus da Bíblia. Você é um idólatra, quebrou o primeiro mandamento, fabricando um Deus que não existe. A verdade é que, se você estudasse a Bíblia toda e marcando às vezes que ou diz que Deus se irou, ou os exemplos da prática da ira dele, você iria, eu creio, ter uma surpresa, que não é poucas vezes não. Por exemplo, o dilúvio foi uma expressão da ira de Deus contra a violência dos seres humanos. E muitas vezes a gente ouve falar de: mas o Deus do Velho Testamento era muito irado, mas o Deus do Novo Testamento é diferente. Aqui, quando diz: porque por estas coisas vem a ira de Deus, aqui é Velho Testamento? Não, aqui é Novo Testamento. Novo Testamento. Em Naum 1 e 2, e aliás o pastor Adriano pregou sobre isso domingo, né? Sobre a ira de Deus, diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Cheio de ira. É muita ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. João capítulo 3, versículo 36. Aliás, é o que está naquela faixa ali no portão. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Preste atenção nesse versículo. O contrário, né, que aqui a palavra todavia introduz um contraste. Né? O contrário de crer em Cristo é o quê? A gente pensaria talvez que dissesse não crer. Mas não é isso que diz. O quê? Pois bem, é pecar. Agora a expressão é o que se mantém rebelde. Se mantém rebelde é pecar. É desobediente. Deus diz que o contrário de crer é ser rebelde. Rebelar-se contra a vontade do Senhor. Hebreus 10 e 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você não quer cair nas mãos do Deus vivo, ele irado contra você. Todos nós, por natureza, nós nascemos filhos da desobediência. É isso que diz aqui, né? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não os filhos de Deus, não salvos, não os transformados, não aqueles que estão vivendo em nova vida.
Todos nós, por natureza, então, somos filhos da desobediência, sem nem saber muitas vezes. Porém, pela sua infinita graça, o Senhor salva aos que, arrependidos dos seus pecados, passaram a confiar no sacrifício de Cristo na cruz, como pagamento pelos seus muitos pecados. Estes passaram a não confiar mais na sua própria bondade, algo que não existe, mas passaram a confiar no grande amor de Cristo, que sacrificou a si mesmo lá na cruz. Em conclusão, eu pergunto, e você? Examine a sua vida diante disto. A sua vida tem sido transformada? Ou você tem enganado a si mesmo, julgando que você é um salvo quando vive ainda como escravo do pecado? Que isto não seja verdade quanto a nenhum dos que aqui presentes se encontra. Vá a Cristo, hoje mesmo. Ele veio salvar pecadores que desejam serem transformados. Muito obrigado, Senhor, por nossa meditação aqui na Tua Santa Palavra, aqui hoje à noite. Use-a nas nossas vidas e assim nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.